Olá, 27 de março de 2023, sou Lars Comar no nosso resumo descomplicado da economia, do que aconteceu. Então, desafio aceito. Qual foi o desafio? Um amigo me pediu, por que não, já que a gente fala que dá para se ver as notícias do lado positivo e também de um não tão positivo, por que não fazer um resumo só com notícias positivas? Seria possível? Só que não basta apenas ser positiva. Ela tem que ser real, claro, e sem distorções, igual a gente tem visto por aí. E dá sim, quer ver? A inadimplência de São Paulo recuou para 23,9% em fevereiro, segundo a FEComércio. Isso é sempre uma ótima notícia. Ah, Lércio, mas daí é só São Paulo? Não é não. Se você pegar o percentual de famílias com atraso do total de famílias brasileiras, é um índice alto, mas já estamos aí pelo quinto, quarto, quinto mês diminuindo. Já tivemos índices mais altos e em algum momento ele caiu. Preocupa, claro, sempre o percentual de famílias que não terão condições de pagar as contas em atraso. Atrasar e se virar, dar um jeitinho. O problema está quando você não consegue pagar essa conta. É alto, Lércio? É menos do que nós já tivemos no início da própria pandemia. E ela caiu, e caiu bastante. Não deve ser diferente daqui para frente. Vai dar uma apertadinha? Então nós temos aí 10% que diz hoje, 10, 11% que diz hoje que não terão condições de pagar, comparando dos 10% que estão com conta atrasada. Ou seja, 1% da população. Não está fora de uma média, não. Parcela da renda comprometida com a dívida continua nos 30%, até melhor do que isso, tá? Se você for ver historicamente, desde 2010, estamos com um dos menores índices de endividamento, ou seja, de parcela da renda comprometida. O brasileiro continua com a mesma parcela. Pode observar que desde o início da pandemia até agora, se for ver, está até comprando menos. Isso é uma coisa meio óbvia, tá? O tempo médio em meses dessa dívida está aqui abaixo de 7. Nossa, mas já foi tão alto, hoje caiu, o que aconteceu? O que aconteceu é a taxa de juros, começa a subir a taxa de juros, a compra a prazo fica comprometida. Na economia sempre tem quem trabalha com o dinheiro que recebeu, só com a grana ali, e quem trabalha com um curtinho prazo, mês que vem paga, e aquele que compra em parcelas. Depende da economia. Esse que compra em parcela está mais complicado, porque o juro subiu, os preços subiram, ele perdeu um pouco a vontade de pagar o juro por isso, certo ele. Aqui nós temos também a quantidade de famílias endividadas. Poxa, mas daí já não é positiva, Laércio. Nunca tivemos tanta família endividada, mais ou menos. Já há alguns meses estamos convivendo com isso, e se for olhar aqui, os últimos 3 meses não são os maiores, os mais altos. Tivemos no final do ano passado mais gente endividada. Então ainda não está fora do controle, dá sim para colocar. Laércio, mas o consumidor não tem dinheiro sobrando. É só uma questão de comprar a prazo. Será? Vamos ver? Com renda fixa, investimento dos brasileiros bateu recorde de 5 trilhões. Matéria do dia 9 de fevereiro. 5 trilhões de dinheiro guardado aplicado. Esse não está no comércio, não está gastando, não está dinheiro, girando, ele está lá, gerando juros. 5 trilhões, bastante, não é? Ah, não é muito não, Lécio. O Brasil é enorme. Ah, tá. E dúvida. Pesquisa no Google, o PIB do Brasil ano passado foi de 9,9 trilhões. Vamos arredondar isso? Vamos lá. 10 trilhões é a soma de tudo que o Brasil, eu, você, todo mundo produziu ano passado. PIB. Só de grana guardada, parada no banco, são 5 trilhões. Então é uma proporção bem boba, tá? Mas imagina todo o valor que você recebeu ano passado. Hoje você tem metade dele guardado na poupança, no renda fixa, só esperando para se precisar gastar com alguma coisa. Essa é a posição do brasileiro hoje. Mas ninguém fala isso, né? É. E você tem esse tipo de notícia. O que faz esse dinheiro ir para as ruas? Bom, nós temos uma grana enorme, 5 trilhões. Nunca vai tudo, mas bateu o recorde também, nunca ficou tanto dinheiro guardado. E esse recorde histórico não é de agora, não, tá? Esse recorde histórico da grana guardada já vem de vários anos. E o que que a gente faz para esse dinheiro ir para as ruas? É a taxa de juro, tá? Aí não muda, não. Com 13,08 ao ano, oferece o maior retorno. É o que existe hoje para quem vai aplicar. Está caindo a taxa, IPCA mais 5,88, vai caindo a taxa. A conta é muito simples. Existe uma parcela da população, das pessoas, das empresas, que tem dinheiro e aplica e guarda para ir consumindo, e tem aquele que precisa do parcelamento para comprar. Mais do que faltar dinheiro é uma questão cultural aí, tá? Rico, pobre, tem dos dois jeitos. Rico que torra tudo que tem e pobre consegue guardar dinheiro na poupança.
empresa também funciona do mesmo jeito. A conta é, se você, guardando dinheiro, você tem um retorno muito alto, igual estava acontecendo, com toda essa nebulosidade da economia, lógico que você vai deixar o dinheiro guardado e quietinho por mais tempo. E com isso, ganhar dinheiro ao invés de você ir para o consumo. Você espera para trocar a casa, trocar o carro, trocar o celular, trocar a roupa. Para sair, você acaba dando uma esperadinha. E com isso, dá uma esfriada na economia e o dinheiro vai todo lá para o banco, fica lá guardado. A tendência toda que nós temos aqui para frente é de queda. Por mais confusão econômica que tenha, nós sabemos que nessa queda de braço vai acabar reduzindo o juros. Então, notícia positiva é, porque apesar de ter mantido a taxa, nós sabemos que ela não vai se aguentar por muito tempo desse jeito. Política, a política está mais forte que a economia, mas ela vai se ajustar. Nós sabemos que em todos os anos de Brasil sempre se ajustou, no mundo inteiro. Então, por que que o empresário está tão pessimista, Lércio? Se não está tão ruim assim? Será? Hoje ele está com um índice de pessimismo ou otimismo, o índice de confiança, vai, em março, é de 40,9. Opa, baixou dos 50, que é a medição. Acabou de baixar, tá? Durante um período enorme, ele estava sempre aqui no lado positivo. Convenhamos, venhamos e convenhamos, desde antes das eleições, em outubro do ano passado, que nós todos viemos com uma interrogação gigante na nossa cabeça sobre economia, quem ganha, quem não ganha, ganhou um partido, tá? Qual vai ser o plano econômico? Tá quase abril, ninguém diz qual é o plano econômico. Não é à toa que tenha caído essa confiança, mas se você for olhar de uma forma positiva, 49,9, metade ainda está confiante, mesmo com tanta incerteza. A economia está andando. Mas daí cai no consumidor, né? Ele está perdendo a confiança. Será? Sim, confiança do consumidor brasileiro recuou 1,8 em fevereiro. Essa é uma realidade. Porém, se eu comparar com ano passado, no mesmo período, ela aumentou 19%. Segundo o próprio avaliador, uma vez que o indicador se mantém no campo otimista, isto é, ele está acima dos 100 pontos. Peraí, 20 pontos percentuais? É isso mesmo, era 80, agora está em 100. O brasileiro está tão otimista assim? Ele está. Vamos levar em consideração que mais da metade da população votou em quem está governando. E ele espera que venha o retorno. Estou falando no curto prazo. De qualquer forma, nós temos um número de pessoas empregadas no país batendo recorde. Então, as pessoas estão mais positivas? Estão mais confiantes? Lógico que estão. E com isso, essa confiança vai para a economia. Ele está menos confiante, caiu o nível de confiança e com mais intenção de compra. É para dar risada. Intenção de compra, Laércio? Olha essa matéria aqui também. Matéria agora, tá? 22 de março. O indicador intenção de consumo das famílias cresceu 0,8 em março, atingiu 96,7 pontos. O maior nível desde março de 2020, desde quando entrou a pandemia, ficando acima também dos resultados de fevereiro, quando alcançou 95. A projeção para os próximos 3 meses, os consumidores de todas as faixas de renda está projetando uma melhora do seu nível de compras. Conforme a economista, ele está achando que lá na frente as condições estarão melhores do que as atuais. Então ele está confiante, caiu um pouco o nível de confiança, mas não é tão ruim, e ele está com uma intenção de gastar sim. Segundo a minha cunhada, não basta ter intenção, tem que ter dinheiro. Concordo, mas estamos falando em 5 trilhões guardados. Se a taxa de juros baixa, esse dinheiro vai para a economia, a compra a prazo reduz, nós temos um motor ligado para acelerar a economia. O perigo está na inflação. Se soltar esse motor agora e aumentar a economia, aumentar a venda, a inflação volta a disparar, perde poder de compra, vira de ponta cabeça. Esse está o nosso entrave. Por isso, está faltando dinheiro girando, não é isso? Será? Vamos olhar isso também. O IBGE disse que a massa salarial subiu a patamar recorde no quarto trimestre. O que é massa salarial, Lércio? Continha boba pra caramba, tá? Ela foi para 274 bilhões. Nós somos quase 100 milhões de brasileiros trabalhando, recebendo dinheiro todo mês. Porque não é só disso, tem aposentadoria, tem de tudo aqui, tá? Vezes 2.800 reais de renda, mais ou menos 274 bilhões. É uma conta bem grosseira, tá? Mas ela reflete isso. É a maior massa da série histórica. E essa série histórica é antiga de massa de rendimento, desde 2010. Nunca entrou tanta grana. Em relação ao trimestre encerrado em dezembro do ano anterior, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 8,3%. 8,3% que subiu é maior do que a inflação dos últimos 12 meses. Então, aquela queda de poder aquisitivo que foi enorme, ela está começando a se recuperar aos poucos. E como nós temos uma quantidade de gente muito grande trabalhando,
274 bilhões entram na economia todo mês. Ah, mas está faltando dinheiro. Como? São 274 bilhões entrando. A dificuldade está em concorrência. É muita oferta, nunca vai ser o que foi durante a pandemia, houve uma distorção muito grande, e essa oferta muito grande faz com que as empresas degradem em preço, não é só móveis, é em tudo. E com isso as margens derrubem, prejuízo entra. Prova disso, as próprias montadoras de veículo. Por que elas suspenderam a produção? Não tem dinheiro para todo mundo no mercado. Não é que está entrando pouco dinheiro. Nós temos uma oferta muito grande. Você viu aqui a prova disso. É muita grana entrando. Mas se até o governo aumentou o imposto porque está faltando dinheiro, não foi? Ele está precisando para poder cobrir. Será? De novo, será, Lércio? O que, que é isso? A arrecadação federal somou 159 milhões de reais em fevereiro, recorde para o mês. Não é um recorde muito grande, não, tá? É o recorde de 1995 para cá. Nunca se arrecadou tanto o governo federal. Somando com mais o primeiro mês de 410 bilhões, é uma senhora de uma grana. Tá, e aí essa grana toda entrando? O governo tem dinheiro em caixa, sim, para manter dinheiro de bolsa, para injetar dinheiro na economia. Ou seja, temos muita grana guardada que pode voltar para a economia. Se baixar o juro, ela vai funcionar. Se baixar o juro, o preço das coisas a prazo diminui, pode voltar. Temos uma quantidade de gente trabalhando para caramba. O governo está com grana. Não é nada que chame muita atenção ou de forma negativa. Eu penso que isso é positivo. E você percebeu nesses últimos slides agora a renda do governo e a nossa renda? Passou despercebido ou não? O governo arrecadou 159 bilhões em fevereiro, sobrou 251 em janeiro, pela conta apresentada na matéria. Ele arrecada uns 250 bilhões por mês. Fevereiro foi curtinho. O governo federal. A massa de rendimento, tudo que eu, você e o resto do Brasil recebe por mês, 274. Tá um por um, tá? Então, só o governo federal, ainda tem estadual, municipal, só o que ele arrecada é o que nós todos recebemos de salário por mês, de renda por mês. Antigamente não era só um dízimo, era uma décima parte, mais ou menos, tá? Se fala que dinheiro, a igreja instituiu o dízimo há 1.500, 2.000 anos antes de Cristo, eram 10% para ajudar viúvas e tal, e a história diz que imposto para o governo já tem 5.000 anos que se paga imposto. Gente, é muita grana. Vamos lá, continuando com coisa positiva. Pagar imposto não é positivo, né? Errei no desafio. Não, vamos dizer que pelo menos ele tem grana. O que temos certeza para o futuro da economia, e isso eu posso afirmar com certeza, que nós não temos certeza nenhuma. Com incertezas econômicas, volatilidade é palavra constante em teleconferência e balanço do quarto trimestre. Gente, não existe como fazer nenhum tipo de previsão. Nós temos uma força econômica, uma força política, elas sempre andaram junto. Mas a política está disparada no Brasil. Tudo que acontece é política. Não dá nem para você ler as notícias. O viés político é muito grande. Basta você ver os comparativos entre notícias que um governo falava era visto positivo ou negativo, agora no outro governo se inverteu a forma com que os próprios economistas olham. Até inflação para o pobre se tornou uma coisa boa na visão de economista que criticava qualquer coisa. Então, isso está distorcendo demais e faz com que fique toda essa incerteza. Eu pude mostrar através desses números para vocês que, de forma real, em número, gente empregada, dinheiro entrando, circulando, inadimplência, as coisas estão bem, tá? Não significa que não possam piorar em curto prazo, mas não pioraram. Nós ainda temos uma boa condição econômica. Eu acredito que as coisas vão se acalmando. Faço aqui uma errata, porque no ano passado eu falei: olha, passa a eleição, até uns 3 meses vão ser de muita confusão política e depois a coisa calma. Já deu para ver que não. Vai ser confusão política os próximos 4 anos, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Nós vamos ter que conviver com essa situação. E para encerrar, rindo, outra coisa que eu peguei nessas notícias. Eu tenho recebido, visto muita postagem no Instagram, Facebook, onde você vê uma mensagem religiosa e depois o cara escreve assim: diga a palavra amém nos comentários, diga amém, diga amém, diga amém, comente amém. Então, é bem interessante isso. Eu vou começar a pedir para que vocês coloquem no YouTube, no Instagram também o amém. Você sabe por que o cara faz isso? Ele não coloca ali apenas para incentivar a tua fé. Com isso, está contando que a postagem dele, independente do que seja,
teve milhares de comentários. Não, não teve comentário, teve um amém, porque ele disse que se você gosta, se você ama a Deus, diga amém. É um subterfúgio, é uma enganação, é uma pena usar a boa fé do ser humano, a fé mesmo do ser humano, e monetizar alguma coisa. E eu não vou te pedir para fazer um amém, mas, pô, dá um joinha lá, comenta alguma coisa, concordo, não concordo, legal ou não. Vamos entrar nessa onda, mas de forma honesta. Consegui fazer um vídeo positivo? Comenta aí, o que você acha? Lógico que os negativos, informações não muito boas a gente fala, porque o ideal é sempre alertar dos riscos, né? Mas dá sim, dá para a gente falar de forma positiva e dá para a gente continuar lutando como nós sempre tivemos. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.